Uma alegria imensa de estar aqui numa faculdade de medicina que nos remonta ao passado, onde cursei a faculdade na Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e sempre nos traz lembranças muito gratas, e isso sempre engalana nossos corações. Agradecer a toda a equipe de suporte, agradecer a minha querida, que agora é amiga, Nelly, por mais uma vez me convidar para vir falar aqui na Suíça, já que estive aqui ano passado. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse tema tão importante para todos nós. Uma técnica que utilizo no meu consultório médico como terapeuta de regressão de memória. Já não falamos mais vida passada, para não ter conotações religiosas, mas simplesmente uma terapia regressiva de memória, onde usamos uma indução hipnótica para que todos os conteúdos registrados, arquivados, possam vir à mente consciente. Por isso utilizamos uma técnica ericksoniana e que a pessoa possa entender a razão de suas dores, que estão lá encravadas num passado recente ou remoto. E por isso utilizo muito uma técnica muito proposta pelo Dr. Carl Gustav Jung, que nos diz que devemos ensinar aos nossos pacientes que não devam se livrar das neuroses, mas simplesmente entrar em contato com elas. Então, isso é fundamental numa terapia, que a pessoa tenha consciência real das suas dores, do seu psiquismo, dos seus transtornos, para então poderem trabalhar no processo que considero como único de transformação e de alegria para a criatura que envereda por este caminho, que é exatamente o autoconhecimento, para que haja a transformação. Pois, em verdade, é através da transformação que vamos nos melhorando, que é o grande objetivo da existência humana. Sermos melhores, sermos homens de bem, homens honestos, íntegros. Isso é fundamental. E desta forma, a compreensão tem que ser muito oportuna das doenças que carregamos, os sintomas, e aprofundar tudo isto. O que está por trás dos sintomas? Quais são as minhas emoções? O que eu devo pensar sobre elas? Por isso o nosso título, o que devo pensar sobre as minhas emoções. E uma das obras consultadas é A Doença como Caminho. Essa obra é fantástica, de um psicólogo alemão, Thorvald Detlefsen, e um médico, Rüdiger Dahlke. Esse é um que eu chamo livro de cabeceira, que todos deveriam ler. Então, a dupla nos traz, e trouxe aqui apenas o prefácio, as condições prévias para a compreensão da doença e da cura, algumas informações desses dois profissionais. Então, eles dizem, os sintomas podem ser considerados a forma física de expressão dos conflitos, e através do seu simbolismo tem a capacidade de mostrar aos pacientes em que consistem os seus problemas. Ou seja, os sintomas físicos, obviamente, traz algum conteúdo emocional, a carga emocional que trazemos. Se lembrarmos a tipologia psicológica do Dr. Jung, ele nos fala sobre os 4 tipos psicológicos que trazemos: os pensamentos, as emoções, as intuições e as sensações físicas.
ora com predomínio de um sobre o outro. Mas não podemos desvincular absolutamente os sintomas físicos da carga emocional que trazemos. E esse é o objetivo do nosso trabalho, baseado num estudo científico muito interessante sobre células, hoje muito estudadas, células cerebrais, chamadas as glias. Realmente isso está sendo uma revolução dentro da neurociências. Então, os sintomas é a tradução de algum conflito que trazemos. E quando falamos de pensarmos sobre isso, utilizamos uma metodologia muito estudada hoje nos Estados Unidos da América, com expressões científicas, principalmente Dra. Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina de 2009, que nos fala da descoberta da telomerase. A telomerase é uma enzima responsável por ativar os telômeros. E entendemos que o envelhecimento, ele se comporta como um encurtamento desses telômeros e, consequentemente, a morte cerebral. Enquanto telômeros compridos significa divisão celular e um rejuvenescimento, aumentando a nossa capacidade de longevidade. E sabemos que nos estados depressivos, nos estados ansiosos, encurtam substancialmente esses telômeros, reduzindo a nossa capacidade de existência. E através da meditação, Dra. Blackburn, estudando sobre isso, nos mostrou cientificamente que a meditação proporciona o alívio dos quadros depressivos e ansiosos e, consequentemente, o alongamento dos telômeros. Então, estamos vendo uma revolução dentro da medicina. E o que é a meditação, se não trazermos nossos pensamentos acelerados para um nível de quietude, de tranquilidade, de serenidade, e que, abrindo os campos psíquicos que a meditação provoca, afloram-se as nossas memórias, que, segundo Charles Fritz, e vamos encontrar isso no excelente livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do grande apóstolo, que chamamos de apóstolo da doutrina espírita, Leon Denis, Charles Fritz informam que nossas memórias, nossos arquivos encontram-se nas dobras do corpo espiritual. Então, se promovermos um desdobramento, porque tudo que está dobrado se desdobra, nós vamos aflorar essas memórias, que irão à mente consciente para a sua devida interpretação na região cortical do nosso cérebro. Então, a meditação nos proporciona isso, e podemos utilizar esta metodologia em nossos consultórios para que haja o encontro do pensamento com as emoções. E aí sim, através desse encontro, vamos começar a compreender o que está por trás dos sintomas físicos. Nossos medos, nossas culpas, nossas irritabilidades, impaciências, nossos rancores, nossas mágoas. Interessante que esse estudo sobre as células da glia nos mostra uma diferença na velocidade. Olha como a ciência vai ao encontro de todos os nossos aspectos psicoespirituais. O neurônio tem um impulso nervoso muito acelerado, ou seja, por ali, através desse impulso nervoso que correm os nossos pensamentos. Já nas células gliais, a velocidade é quase que nula. Interessante isso. Qual a razão se ela tem uma importância muito grande, estou falando da glia, a célula nervosa, nos nossos pensamentos também? Mostrando essa visão sistema paradigmática atual, em que não podemos separar absolutamente nada, como a nossa irmã acabou de nos mostrar. A visão sistêmica da vida, a medicina holística, a medicina espiritual, o ser como um todo. Isso é fundamental para o futuro, como disse Nelly, já não mais do futuro, mas do presente da nossa medicina.
Então, a dupla diz: se conclui que se a consciência de uma pessoa se desequilibra, seja qual for o desequilíbrio, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. São as doenças psicossomáticas, ou melhor, são inicialmente os transtornos somatoformes, para que, a posteriori, surjam as doenças psicossomáticas. Por isso, diz a dupla, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Isso tudo vem ao encontro de nossas concepções, que não existe a doença, companheiros, existe o doente. O doente mental, o doente psíquico, o doente espiritual. E a dupla está aqui a nos informar isso. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Então, essa perda de equilíbrio interior se manifesta no corpo como um sintoma. Sendo assim, o sintoma é um sinal e um transmissor de informação, pois com seu aparecimento ele interrompe o fluxo da nossa vida e nos obriga a prestar-lhe atenção. Vejam que o Thorvald Detlefsen e Rüdiger Dahlke já nos mostra a obrigatoriedade de prestarmos atenção em nossas manifestações. O que está ocorrendo conosco? Esta doença, ela não veio para nos punir, ela não veio para nos castigar, ela nos veio para nos orientar. Qual o significado dela? Qual o objetivo dela? Qual o propósito de nossas vidas diante das doenças? Isso é muito gratificante por entendermos que a doença veio nos esclarecer, veio nos mostrar que alguma coisa errada está acontecendo conosco. E é fundamental nós prestarmos atenção nos sintomas e, subsequentemente, nos nossos desequilíbrios que sempre ocorrem. Estamos vivendo um mundo alarmante de ansiedade, de transtornos da ansiedade, inúmeros, que ora estão a viger no nosso planeta, como a depressão, transtorno do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, fibromialgia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, enfim. Quando nós analisamos isso em termos estatísticos, ficamos, de uma certa forma, apavorados. Mas não no sentido de sermos pessimistas, porque entendemos a necessidade da doença, do desequilíbrio, para o nosso verdadeiro reajuste. E eu trouxe aqui, eu acho isso muito importante, trazido de nossa doutrina, o Espírito André Luiz, a sua obra literária imensa, que veio através das mãos mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, no livro Missionários da Luz, para coadjuvar o nosso trabalho, porque isso é fundamental para entendermos o trabalho de pesquisa que eu trouxe aqui para vocês. O livro Missionários da Luz, vocês estão vendo ali André Luiz e o grande Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, no capítulo 13, que nos fala do processo reencarnatório. Mas algo nos chama muito a atenção. Uma informação de Alexandre, o mentor espiritual, do mundo espiritual, que vocês estão vendo aqui, com André Luiz, tá? Em que ele nos diz o seguinte: o corpo perispiritual, aquela estrutura psíquica, quintessenciada, mais sutil, que divide o corpo físico da zona espiritual, que dá forma aos elementos celulares. Nós sabemos que existem estudos científicos a respeito do corpo perispirítico, também chamado de campos morfogenéticos, do Rupert Sheldrake, um grande biólogo inglês. O corpo perispirítico é que formata as nossas células. E isso nos chama muito a atenção. Ele está inserido, ele está fortemente radicado
na nossa estrutura sanguínea. Vamos assim, en passant, fazer aqui uma recordação da representatividade do sangue. O sangue, sabemos, é o que transporta não só nutrientes, dejetos, proteínas, sais minerais. O sangue é composto por elementos figurados, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, representando 33,33% do nosso sistema sanguíneo ou hematopoético, enquanto 66,67% é de plasma. E desses 66,67%, nós temos 95% de água. E a água é um grande condutor de energias, de eletricidade, lembrando que nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, que precisam chegar ao corpo físico, havendo um processo chamado de transdução, transformando esses impulsos eletromagnéticos em impulsos eletroquímicos, para que sejam absorvidos pelas células e levados para a sua devida interpretação na região cortical de nossos cérebros. E o sangue, então, tem lá os seus glóbulos vermelhos, a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Sabemos que ninguém vive sem oxigênio. Oxigênio é que, em verdade, é o nosso fluido vital, e que Charles Richet chamava de ectoplasma, ou seja, esse fluido vital que nos anima, que nos dá a vida. Mas o sangue é um grande transportador de energias, como disse agora há pouco. E por que não? É o sangue que leva os pensamentos e as emoções às nossas estruturas celulares. Isso é fundamental em entendermos a importância do sangue, como disse aqui o espírito Alexandre, onde o corpo perispirítico, onde estão nossas memórias, os nossos arquivos. A nossa querida irmã falou aqui da experiência quase morte, que nada mais é do que um processo de desdobramento. Havendo um desdobramento, há um afloramento das memórias. Por isso, aquele processo de recapitulação, que acontece sempre nos fenômenos de experiência quase morte, vindo à tona as nossas lembranças, o que fizemos, o que não fizemos, o que deixamos de fazer. Então, isso é um processo de desdobramento. A morte é um desdobramento. Apenas vai haver um desligamento das células desse corpo perispirítico em relação ao corpo físico. Então, precisamos guardar que esse corpo perispirítico ele está fortemente radicado no sangue. Então, vamos ao estudo em questão sobre essas células, até bem pouco tempo consideradas como um cimento neural, com pouca representatividade e expressão dentro da visão da neurociências, da neuroanatomia. Mas essas células hoje estão se tornando um elemento de muitos estudos. Então, vamos lembrar aqui que essas células da glia hoje fazem parte do sistema nervoso e são auxiliares que possuem a função de suporte ao funcionamento do sistema nervoso central. Elas diferem em forma e função, e são elas oligodendrócitos, astrócitos, que vamos chamar muito atenção, são chamados as estrelas do cérebro, as células Schwann, as células ependimárias e essas células aqui fundamentais para o nosso equilíbrio imunológico, as micróglias. Quando falamos de sistema imunológico, falamos, obviamente, de alguns hormônios que vão provocar alteração no sistema imunológico, os hormônios do estresse. Lembrando que os hormônios do estresse são fabricados no hipotálamo, na estrutura, no núcleo paraventricular do hipotálamo. Ali vai haver uma ativação da hipófise
na elaboração do ACTH, que vai atuar nas glândulas suprarrenais, formando a adrenalina e formando o cortisol, que pode alterar o nosso equilíbrio, as nossas defesas imunológicas. Então, as micróglias têm uma participação muito grande nessa estruturação, nesse equilíbrio nosso imunológico, o nosso sistema de defesa. E aqui mostrando aqui a vocês os oligodendrócitos, o neurônio com seus axônios, mas uma coisa nos chama atenção: os astrócitos, a importância desses astrócitos. Vocês estão vendo que eles estão ligados a um vaso sanguíneo, através dos pés vasculares. E, obviamente, os astrócitos não têm só importância no nosso sistema hematoencefálico, né? Mas tem outras importâncias, porque se lembrarmos o que foi dito, que o perispírito, onde estão os arquivos, onde estão nossas memórias, onde estão os nossos conteúdos, estão no sangue, obviamente que essa condição, ela ultrapassa essa barreira por serem energéticas, para irem para os astrócitos e se distribuírem pelo cérebro, fazendo inclusive conexões com os neurônios. Claro que haverá filtragens, pois sabemos que todas as células têm a sua membrana, e segundo descobertas recentes, principalmente através da epigenética, o cérebro da célula encontra-se na membrana citoplasmática. Existem ali proteínas muito interessantes, proteínas de recepção dessas emanações, dessas energias, para que haja o processo de transdução, para que proteínas executoras levem esta informação para o interior da célula, alterando ou equilibrando. Uma coisa muito interessante que a epigenética nos traz, principalmente através de estudos de Bruce Lipton. Bruce Lipton, considerado um dos pais da epigenética, nos fala que as crenças é que controlam nossa biologia. Isso cai por terra, companheiros, a ideia de que somos escravos do código genético. A ditadura dos genes está caindo, já está se tornando obsoleta. O código genético é um compartimento estanque. Poderíamos dizer que é um app, é um aplicativo, que poderemos ou não acionar. Quem vai acionar? Senão a nossa mente, senão nossas escolhas. Isso é fundamental entendermos. Então, passamos a ser donos do nosso destino. E como diz ele, que poderemos proporcionar uma vida de paz, amor e tranquilidade. Então, isso é fundamental para a medicina espiritual, quando começamos a entender a importância da mente e não sermos submetidos a um código genético que trazemos como herança de nossos pais e do nosso passado. Então, é importante entendermos a função desses astrócitos. Vocês estão vendo mais uma vez aí o vaso sanguíneo e os pés vasculares completamente aderidos ao vaso sanguíneo. O neurônio, o oligodendrócito, que também reveste a bainha de mielina, isso também é móvel de outros estudos. E as micróglias, muito responsáveis, né, pelo equilíbrio imunológico. Aí vocês estão vendo, né, mais uma vez, os astrócitos ligados aos vasos sanguíneos. Estão ali as células brancas do sangue, os leucócitos, as hemácias, assim como as plaquetas. Olha aí os pés vasculares, completamente aderidos ao vaso sanguíneo, os astrócitos ali presentes. Tem um estudo brasileiro, foi publicado no Journal of Biological Chemistry. O estudo testou pela primeira vez em humanos o comportamento do astrócito, um tipo de glia.
e conseguiu mostrar o seu potencial de induzir a formação de sinapses. Então, a importância também do astrócito nas sinapses nervosas dos respectivos neurônios. E o funcionamento da memória e do aprendizado. Entendendo, portanto, que o perispírito encontra-se no sangue e os vasos sanguíneos estão atrelados aos astrócitos, podemos entender as informações de nossas memórias, das nossas crenças, dos nossos aprendizados, que vêm por via sanguínea, através do fluido vital, para essa estrutura nervosa fundamental chamada de astrócito, considerada as estrelas do cérebro. Interessante esta lâmina, que também a glândula pineal, com as suas células, os pineócitos ou pinealócitos, trazem nas imediações os astrócitos, porque os estudos recentes da glândula pineal, hoje um jornal daqui, já está avalizando esse trabalho, o Neuroendocrinology, avalizando os trabalhos de André Luiz a respeito desta glândula, até então considerada uma glândula atrófica, mas que tem um papel fundamental. É uma glândula diamagnética que age por ressonância. Seus cristais é como se levassem essa energia mental para o processo de transdução, onde vai se densificando, se materializando essas energias, para que o cérebro, então, possa interpretá-las. A glândula pineal é considerada por nós como a glândula do pensamento e a glândula também da mediunidade, que são os pensamentos exteriores de irmãos que já desencarnaram. Então, a importância, aqui está uma outra lâmina, mostrando a proximidade dos astrócitos com as células da glândula pineal. E o trabalho, então, que trouxe para alavancar todo esse estudo é o Dr. Douglas Fields, responsável, isso aqui foi tirado de uma revista científica lá no Brasil, revista Mente e Cérebro. Então, o Dr. Douglas Fields, responsável pela divisão de desenvolvimento do sistema nervoso e plasticidade do Instituto Nacional de Saúde e professor adjunto do Programa de Neurociências e Ciências Cognitivas da Universidade de Maryland, em College Park. Então, o estudo foi feito por este neurocientista. E olhem só, novas pesquisas, diz ele, mostram que há informações que passam ao largo dos neurônios, fluindo sem eletricidade. Por isso eu fiz o destaque, e isso me chamou muito a atenção. Os neurônios com velocidade, com eletricidade, e as células da glia com pouquíssima velocidade e praticamente sem eletricidade. Como é que duas células que estão praticamente conectadas, interagindo umas sobre as outras, trazem essas discrepâncias tão grandes em termos de velocidade? Isso me chamou a atenção e me fez refletir da importância, porque ao largo dos neurônios transita o pensamento. E ao largo das células da glia? Nós sabemos que as células da glia, principalmente os astrócitos protoplasmáticos, eles são de matéria cinzenta do cérebro. E a matéria cinzenta do cérebro é que compõe a zona das emoções cerebrais, que é a zona límbica, onde lá se instala o hipotálamo, o tálamo, o epitálamo, aonde se encontra a glândula pineal. E muito próximo o hipocampo, das memórias. Então, vocês estão vendo que tudo se interage. Mas isso me chamou a atenção. Por que um impulso nervoso tão rápido no neurônio, enquanto, em contraposição, nas células da glia isso não ocorre? E eu cheguei à seguinte conclusão: como as células da glia,
esses astrócitos de matéria cinzenta estão ligados às nossas emoções, claro, há de se supor que pelas células da glia vêm as nossas emoções, lembrando que elas estão ligadas ao sangue, das nossas memórias, dos nossos traumas psíquicos ocorridos na infância, na adolescência e, por que não, em existências anteriores. E eu fechei o meu raciocínio epistemológico diante disso, porque precisamos baixar o teor vibratório, a velocidade ansiosa de nossos pensamentos, pela meditação, pela respiração, até porque os astrócitos têm um poder muito grande sobre a respiração, como vamos ver mais à frente, para que possamos fazer a identificação. Como disse o Jung, travar contato com nossas neuroses, com os nossos medos, com as nossas culpas. Porque fica uma pergunta: como vamos transformar esses traumas, se não olhá-los, observá-los, autoanalisá-los? E aí, através de uma compreensão, que chamamos de autoconhecimento, e a aceitação. Porque nem sempre vamos nos conhecer e nos aceitar. Por isso estamos buscando sempre os descaminhos, através dos mecanismos de proteção do nosso ego, muito estudado pelo nosso querido Freud. Projeção, introjeção, repressão, recalque, formação reativa e por aí vai. Porque estamos vivendo sempre um lado irreal e não o nosso lado real. Aí vem a dor para nos esclarecer. Vem a doença como oportunidade para nos botar diante de nós mesmos. Então não vejo outro caminho a não ser essa autoanálise, essa autodescoberta sincera, honesta e, acima de tudo, humilde. Se prestarmos atenção na palavra humildade, etimologicamente, humildade vem de humus, que quer dizer terra. Ou seja, companheiros, reconhecer a nossa condição terrena, de imperfeições, de desvios, de deformidade, de distonias psíquicas. Isso é fundamental, porque estamos sempre buscando, as camuflagens mentais para a nossa satisfação, a satisfação dos nossos egos. A nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela nos diz, é o ego escravocrata, é o ego que nos escraviza. Então, essas células revolucionou a compreensão de vários aspectos da funcionalidade dos cérebros sadios e doentes, esclarecendo várias dúvidas antigas sobre os processos. Mais uma vez, o estudo brasileiro, que estava lá publicado, que eu mostrei a vocês, os processos de memorização e aprendizagem. Diz o autor, Dr. Fields, ignoradas por muito tempo pelos neurocientistas, as células gliais, as glias, formam 85% das células de nosso cérebro. Então, elas não poderiam ser simplesmente consideradas como eram, como cimento neural, de suporte, de estruturação. Ela é algo mais. E agora se sabe que controlam várias funções cerebrais. Os astrócitos, portanto, transportam nutrientes, detritos e ainda atuam como mediadores da comunicação neural, mostrando essa interconexão, certamente, dos astrócitos, das células da glia com os neurônios. Somente nos últimos anos, os cientistas perceberam que células gliais, chamadas astrócitos, conseguem controlar a comunicação sináptica. Então, vemos aí, dentro da nossa visão, das nossas elucubrações, que as nossas emoções controlam também as informações do pensamento, mostrando essa
interconexão, essa interação do quadro emocional, do nosso psiquismo com os nossos pensamentos. Cientistas perceberam que os neurônios dependem intimamente da glia, mostrando essa visão sistêmica, como nos mostra na teoria do sistema funcional, um dos grandes pais da neuropsicologia, o Dr. Luria, a visão sistêmica. Hoje nós temos a biologia dos sistemas. Nada mais é compartimentalizado, nada é mais estanque. Isso é uma visão cartesiana, reducionista, ultrapassada. Temos que entender o ser como um todo. Então, os neurônios dependem das glias para disparar impulsos elétricos e para transmitir mensagens entre si por meio das sinapses. Um grupo liderado pelo neurobiólogo Norio Matsuki, da Universidade de Tóquio, relatou em 2011 que os neurotransmissores, dopamina, serotonina, as endorfinas, adrenalina, noradrenalina, tudo isso que sabemos, liberados pelos astrócitos, aumentam a intensidade do impulso elétrico no axônio. Então, estamos vendo que esta zona, onde já entendemos que ali vem toda a nossa carga emocional, também vai ativar o impulso, aumentando o impulso elétrico do axônio. Agora entendemos por que os estados de ansiedade, aquelas mentes aceleradas. O ansioso vive com a mente acelerada. Porque por trás da ansiedade sabemos que existe o medo, existe a insegurança. E, consequentemente, esse medo e insegurança vai ativar os axônios, os neurônios, e a mente então se torna acelerada. Isso tudo são conjecturas, mas viáveis dentro de interpretações extremamente lúcidas que fazemos diante desses estudos. Aí está, mais uma vez, correspondendo os astrócitos, trazendo ligações com o neurônio, e os astrócitos ligados aos vasos sanguíneos. Mais uma vez, essa imagem já foi mostrada. Temos aí Philip Heydon, da Universidade de Tufts, mostrou que os astrócitos criam um trajeto não elétrico, quer dizer, sem eletricidade, que permite a comunicação entre sinapses, numa área do cérebro que comanda a memória, o hipocampo. Aí, mais claramente, diante de todo esse trabalho, começamos a entender que as nossas memórias do corpo perispiritual, que estão nos vasos sanguíneos, aonde encontram sua base, têm uma atuação numa zona específica cerebral, que é a zona hipocampal. Isso é só para as nossas reflexões. Vocês estão vendo aí a zona límbica do cérebro, o hipotálamo, o tálamo, as amígdalas também responsáveis pelas nossas emoções, o hipocampo das nossas memórias e lá para cima a zona interpretativa cortical de nossos cérebros. E aqui então a base do nosso trabalho para todas essas elucubrações, entendimentos e compreensões e conclusões epistemológicas. Porque o Dr. Fields nos diz: a transmissão elétrica dos neurônios é muito rápida, propagando-se pelas redes neurais, os neurônios, em apenas milésimos de segundo, ao passo que a comunicação química das glias é bem mais lenta, espalhando-se como uma onda de maré pelo tecido neural, em intervalos de segundos ou dezenas de segundos. Foi exatamente essa interpretação, através desse estudo do Dr. Fields, que chegamos a toda essa compreensão, toda essa lógica que já trouxemos aqui a você. Por que essa diferença de o neurônio ter um impulso elétrico tão rápido em contraposição às células das glias terem esse impulso praticamente inexistente, a base de segundos ou dezenas de segundos.
E aí começamos a compreender muitas coisas, porque Dr. Fields nos diz que as células gliais também figuram como atores principais em diversas doenças neurológicas e psicológicas, como a epilepsia, a dor crônica e chamando atenção para o quadro depressivo. Entendendo, e aí fomos recorrer ao Dr. Mauro Maldonato, psicanalista italiano, que nos fala da base do processo depressivo que a nossa irmã citou agora aqui há pouco, a experiência da culpa. E não só ele, mas Freud também nos fala sobre isso, Dr. Carl Gustav Jung nos fala da presença da culpa, abaissement do nível mental, abaixamento do nível mental, o restringimento da psique. Então, a experiência da culpa, que é um sentimento, que é uma emoção, né? Elemento-chave na patogênese da doença, que no quadro aqui é o processo depressivo, nunca termina, porque o paciente está sempre à procura de elementos num passado culposo, ocupado. Esse estar em culpa remete o deprimido a um modo peculiar de experimentar a morte, o suicídio. Não que ele queira se matar. O suicida se apoia a dor, a desesperança, né, e o desespero. Então ele entra num estado tão grande de desespero, de desesperança, é a dor da alma, é a dor da psique, que ele quer sair da dor. E geralmente é a culpa, sentimentos de menos-valia, de hipopsiquia, de falta de ânimo, porque em verdade o processo depressivo nem sempre traz a tristeza, mas um desânimo muito grande, porque ele não acredita, ele não tem fé, ele acha que ele não vai vencer, ele é um frustrado. Então ele cai nessa zona de conforto para ele, que ainda lhe é peculiar, para não correr riscos, não assumir responsabilidade. Então é a culpa que movimenta tudo isso. E sendo um processo emocional, explica que todo esse sentimento, toda esta emoção corre através das células gliais. Então, mais uma vez, a ciência comprovando exatamente o que imaginamos ser, o que cremos, de que essas células são responsáveis por traduzir todo o nosso complexo emocional. E as micróglias, Dr. Wolfgang Streit, neurocientista da Faculdade de Medicina da Flórida, fala que a degeneração da micróglia, mais uma célula da glia, como falamos, que combate infecções e repara os tecidos, a importância das micróglias no nosso sistema imunológico, ocorre antes da degeneração neural. Vejam bem, sugerindo que o envelhecimento da micróglia é uma causa da demência do Alzheimer e não uma resposta a danos neurais. Então, já começamos a entender, é uma possibilidade de que o envelhecimento dessa célula da glia pode ser a causa da demência, do mal de Alzheimer. Essa descoberta, diz ele, pode levar a novos tratamentos para a demência, assim que os pesquisadores descobrirem por que a micróglia se torna envelhecida, senescente, com a idade, em algumas pessoas, em outras não. E eu botei aqui, então, seria devido ao estresse? Provavelmente, né? O estresse hoje que movimenta a nossa humanidade. Pessoas estão estressadas. E com isso elas estão, grande maioria sem saberem, lesando suas micróglias, diminuindo os seus telômeros, encurtando os seus telômeros, pouco ativando as telomerases. Então, é importantíssimo que possamos orientar nossos pacientes ansiosos, estressados, desequilibrados, dentre tantas patologias mentais, a que se veja
a que diminua o seu teor vibratório, os seus pensamentos, que façam suas meditações. Não precisamos ir para as escolas de meditação, podemos treinar isso em casa, através de uma respiração, já que os astrócitos controlam a nossa respiração, o nosso oxigênio, para que então haja aquela quietude mental, aquele equilíbrio, aquele desdobramento, o estado alterado de consciência, as chamadas ondas alfa, para que ele se veja com muita naturalidade, com muita compreensão e com muita humildade. E começar a imprimir novos valores de transformação, porque não há outro caminho, companheiros. Remédio nenhum vai fazer isso. O remédio aplaca, mas não resolve. Como diz um grande autor, não existe a cura, existe a autocura. Nós estamos caminhando para isso e vamos, lamentavelmente para eles, promover grandes abalos nas indústrias farmacêuticas e os farmacologistas também. É o nosso futuro, companheiros. É que a gente se cure. Essa é a grande realidade. Então, descobrimos recentemente que a glia também está envolvida em transtornos psiquiátricos. Novas pesquisas associaram compostos químicos chamados citocinas, anticorpos, quando fabricamos anticorpos contra nós mesmos. Isso explicaria, basicamente, as doenças autoimunes, que certamente são doenças de autopunição, e aí entra a culpa. Eu não tenho a menor dúvida, dentro dos meus questionamentos, as minhas perquirições de consultório, quando vejo doenças autoimunes, inclusive apresentei num trabalho em Lisboa sobre a esclerose múltipla e a presença da culpa, mostrando a correlação da doença autoimune com a autopunição. Ou seja, é como se eu quisesse me destruir por não conseguir meus objetivos. Isso, inclusive, é bioquímico, quando a fabricação dessas citocinas liberadas por células do sistema imunológico e micróglias a transtornos obsessivos compulsivos. Qual seria a relação? Sabemos que o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele se apoia numa tríade: medo, manias e dúvidas. 100% dos portadores de transtornos obsessivos compulsivos são perfeccionistas, são rígidos, se cobram, querem a perfeição e não conseguem, porque somos seres humanos falíveis. E aí vem o sentimento de culpa, aí vem o estresse. Por isso o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é considerado um transtorno maior da ansiedade. Os portadores de TOC, os toquianos, como costumamos dizer, são ansiosos. Aí vamos cair no estresse e, consequentemente, nas lesões das micróglias, uma das células das glias. Olha só como a gente consegue fazer as interfaces e as pontes. Os astrócitos, voltando a eles, são basicamente os responsáveis pelo controle do equilíbrio entre a lucidez e a loucura. Análises de tecido cerebral pós-mortem também associaram os oligodendrócitos e os astrócitos à depressão. E à esquizofrenia também, caracterizadas através de necrópsias por um número reduzido dessas células. Então, aqueles que trazem os processos psicóticos, os quadros depressivos, o transtorno afetivo bipolar, quando analisados seus cérebros pela necrópsia, vamos encontrar uma redução dessas células, os astrócitos. Vejam que maravilha isso, quando começamos a compreender a relação desta célula com as nossas emoções, tão caracterizados pelos processos neuróticos, assim como os processos psicóticos. E aí está mais uma vez o Dr. Fields,
E aqui ele diz: só agora nos damos conta de que o cérebro glial e o neural são funcionalmente diferentes. E a íntima associação entre eles é responsável pelas habilidades surpreendentes de nosso cérebro. Neurônios, diz ele, por onde corre o pensamento, são células elegantes, quando pensamos elegantemente. Especialistas na informação cerebral. E diz ele, as glias são os burros de carga. E realmente a gente carrega aquelas emoções, às vezes por uma existência fora as outras existências, que reproduzimos na atual. Quantas criaturas não carregam suas mágoas, as chamadas feridas da infância, o que passaram quando crianças e que não esquecemos. Vocês sabem por que não esquecemos? Porque não perdoamos. Nos falta esse sentimento fundamental para o nosso equilíbrio cerebral, psíquico, utilizarmos o sentimento do perdão. E só há uma forma, meus irmãos, porque a gente fala muito de perdão, eu perdoo. Tem uns que dizem, eu perdoo, mas se eu encontrar no meio da rua, eu vou atravessar a rua. Vou para o outro lado da rua. E tem um autor que diz que o último a perdoar é o corpo. E é uma verdade. Porque o corpo registra. O corpo é matéria densa. Ficam lá em nossas memórias corporais, nas nossas memórias celulares e, por que não, nas nossas mitocôndrias, que são acumulações de energia espiritual. André Luiz nos diz que a mente transmite ao carro físico que se ajusta ideias felizes e infelizes, equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Tudo se registra sob a forma de grânulos mitocondriais em nossas células. E existem células, e nós temos mais ou menos 100 trilhões de células. Existem células que têm em torno de 10 mil mitocôndrias. E eu já perguntei, já pesquisei a biologistas, professores, catedráticos de biologia, ninguém me soube informar. Quantos grânulos mitocondriais nós temos? As nossas cristas mitocondriais. Não há trabalhos ainda a respeito disso. Vocês estão vendo aí como nós temos ainda muito que evoluir. Como diz o meu querido professor, que sempre foi o meu mentor, professor Jorge Andréa dos Santos, psiquiatra do Rio de Janeiro, autor de diversas obras, ele se comunicou recentemente, espiritualmente, nos dizendo, olhe, vocês não sabem nada. E realmente nós não sabemos nada, estamos ainda engatinhando. Então as glias são esses burros de carga. E só recordando, para efeitos de rememoração, para aqueles que já conhecem, e para aqueles que não conhecem, para efeito de ilustração e orientação. Como é que o estresse se forma, né? No núcleo paraventricular, lá no hipotálamo, fabricando a corticotropina, que age na hipófise, na glândula pituitária, formando o ACTH, que forma nas nossas glândulas endócrinas o sistema de fuga e luta. Ou a gente foge do problema, ou a gente luta. Mas, de qualquer forma, há uma alteração no nosso sistema imunológico. Então, hipotálamo, zona límbica, matéria cinzenta do cérebro, que sabemos que o estresse atua nas micróglias, mas que também vem por via sanguínea, lá para os nossos astrócitos, as nossas estrelas cerebrais. E aqui nós temos exatamente o circuito HPA, que é o circuito do estresse, hipotálamo pituitário adrenal. E como vocês estão vendo, aquele xizinho, há uma supressão do nosso sistema imunológico. Interessante que estudos recentes vêm a nos mostrar
que na mesma estrutura, no núcleo paraventricular do hipotálamo, que se fabrica o hormônio do estresse, também se fabrica o hormônio do amor, a oxitocina ou ocitocina. E aí cabe uma pergunta para todos nós. Por quê? Qual a razão? Fabricar o hormônio do estresse ou fabricar o amor? Pois é. Conseguimos evitar o estresse? Absolutamente não. Diante das dificuldades, diante daquilo que queremos, daquilo que o nosso ego se impõe e que a vida nem sempre corresponde. Como diz o nosso querido Chico Xavier, ele nos diz: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Só que a gente não aceita. O nosso padrão de poder ainda é muito grande. O nosso ego ainda é inflacionado para que tudo funcione ao nosso derredor. Só que a vida não corresponde aos nossos desejos. O desejo de ter, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E aí então ficamos sob a égide da ansiedade e do estresse. Mas quando começamos a compreender isto, baixando os nossos pensamentos para o encontro com as nossas emoções, que, como disse, por trás do estresse está o medo e a insegurança, começamos já a aceitarmos-nos. E aí então vamos fabricando a oxitocina, o hormônio do amor, que até bem pouco tempo era um hormônio importante no trabalho de parto, na amamentação, mas hoje existem estudos muito profundos nos mostrando que, inclusive, o homem, sexo masculino, fabrica a ocitocina, o hormônio do amor. Então, a partir do momento que começamos a entender isto, por isso o autoconhecimento é o auto-amor, nós começamos a nos equilibrar. Não vamos evitar o estresse, mas certamente, companheiros, vamos minimizar o estresse. Esse é o grande objetivo. Nós não vamos eliminar de nós as características de personalidade, o nosso psiquismo, o nosso caráter, nossos traços de caráter, nossos temperamentos. Isso está em nós. Agora nós vamos elaborar fatores mais positivos, de transformação. Então começamos a fazer as escolhas. Como diz um dos pais da física quântica, Amit Goswami, escolho, logo existo, mudando a frase de René Descartes, penso, logo existo. Então está claro aí, vocês estão vendo o núcleo paraventricular, lá o hipotálamo, atuando na suprarrenal. Lembrando que o hipotálamo pertence ao diencéfalo, lá no primeiro item, que nos é importante, constituído por substância cinzenta, e lá no último item, envolvido na emoção e no comportamento sexual. Hipotálamo é responsável por regular a fome, a sede, resposta à dor, níveis de prazer, satisfação sexual, olhem só, comportamento de raiva e agressivo e outras funções. E a ligação do hipotálamo também com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, em que vamos expressar involuntariamente, as nossas emoções com tradução no corpo físico. E aí, então, há a formação do sintoma. Um sintoma que vem sem haver um controle. E aí vamos fazendo essa pesquisa, o que está por trás dos nossos sintomas. E vamos, então, muitas vezes, com o auxílio da psicoterapia, da psicologia, da psiquiatria, principalmente o psiquiatra espiritual, então vamos começar a divisar essas emoções que trazemos por trás dos nossos sintomas físicos. Aí o sistema límbico do cérebro, não preciso rememorar. E temos aqui um outro trabalho mais recente, de outubro de 2019, e eu pergunto como é que estamos de tempo aí. Perfeito.
Oi? Tá? Completamente. Então, saiu um artigo na revista Mente e Cérebro, agora recente, antes de eu vir para cá, eu fiquei muito feliz, que fala exatamente dos astrócitos. Tudo aquilo que já foi falado, mas com um aprofundamento maior, e que vamos fazendo aqui as nossas interpretações. Os astrócitos, estrelas no cérebro, para diminuir o estresse. Olhem que beleza. Quer dizer, as informações vêm, vão ser compreendidas, vamos baixar, como disse, as nossas vibrações mentais, a meditação, ela se proporciona isso, a tranquilidade, a quietude, para que nos desdobremos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos em ondas alfa. As ondas alfa, só relembrando, são ondas que se mostram, que se exteriorizam quando estamos num estado de relaxamento, num estado de paz, num estado de prece, num estado de meditação, mas também em estados de desequilíbrios mentais. Por isso, há um alargamento nessas ondas, fazendo aflorar as memórias, que, em linhas gerais, são negativas, por sermos ainda criaturas extremamente imperfeitas no nosso psiquismo. Então, temos que fazer esse trabalho, recomendo que cada um de nós faça a sua meditação. Geralmente à noite. Em O Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho, Espírito, nos recomenda que façamos a retrospectiva do dia à noite. Por que à noite? Porque à noite a glândula pineal ela elabora a melatonina, o hormônio do sono. Mas também sabemos que a glândula pineal, por ser a glândula do pensamento e da mediunidade, isso vem com mais intensidade à noite, quando então a melatonina é elaborada. Há um bloqueio, quando o tempo escurece, do quiasma óptico, favorecendo a síntese da melatonina. Então, à noite, vamos estar mais próximos de nós mesmos. E Santo Agostinho recomenda que façamos a retrospectiva do dia. O que fizemos, o que não fizemos, o que deveríamos ter feito. Aquela frase um pouco ofensiva, um pouco agressiva, ou quando fomos ofendidos, agredidos pelas intemperanças humanas. Enfim, é um momento adequado. E a glândula pineal já está provada, ela trabalha bem na penumbra, quando ela elabora mais melatonina. Por isso as reuniões mediúnicas são realizadas na penumbra, porque a glândula pineal ela começa a trabalhar mais. Então o ideal é que façamos isso como? No nosso quarto, sem interferências, botando uma luzinha de fundo. E ali então, sentados, não precisa ser postura de lótus, nada disso. Podemos ficar numa cadeira, respirarmos fundo, deixar que o nosso psiquismo se abra, que haja o desdobramento para esse excepcional trabalho do autoconhecimento, do auto-amor, que o amor inicia-se aí, quando compreendemos as nossas deficiências. Porque eu sempre pergunto, como vamos amar o próximo se não nos amamos, se não nos aceitamos? Então, o que a gente pensa que é amor ao próximo é uma paixão. Está lá na mitologia grega, é o amor eros. Eros é filho de Penia, na mitologia grega. Penia quer dizer carência. Nossos amores ainda são carentes, porque desejamos, queremos que o outro nos ame. Mas podem reparar que Eros traz asa nas costas para o grande voo, sair do amor posse, amor possessividade, para o amor amizade, o amor filia, aonde vamos interagir com o próximo, aceitando a diversidade. Nos dizem os grandes sociólogos que a diversidade é que nos faz mais inteligentes.
É a diversidade que faz com que cada vez mais aprendamos com quaisquer criaturas. Aprendemos com um humilde servente, como aprendemos com um grande intelectual. Então, nosso trabalho diz: técnicas como yoga, que ajudam a observar a própria respiração, olhem, observar a respiração, o encontro com nós mesmos, são cada vez mais consideradas um caminho eficaz para relaxar e diminuir o estresse. A gente só vai diminuir o estresse se encontrá-lo. Essa é a grande realidade, porque senão fica uma fantasia. Ele voltará, porque não houve uma abordagem suficiente sobre ele. Mas para que esse processo funcione, é preciso que haja consciência, olhem só, a consciência, baixar o pensamento, do processo de inspiração e expiração. Segundo o artigo publicado no Science, por um grupo de cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos, as células conhecidas como astrócitos têm um papel central na regulação da respiração. E, lógico, vocês já estão fazendo todas as correlações. A regular a respiração, indo ao encontro de nós mesmos, das informações que vêm através do sangue, com transbordamento para esses astrócitos. Encontradas no cérebro e na medula espinhal, essas estruturas celulares também, recebem esse nome por terem formato de astros celestes. Olha que coisa magnífica. São os nossos astros celestes, são as nossas estrelas cerebrais. Recentemente, os neurocientistas supunham que essas células neurais fossem passivas e tivessem um papel secundário na fisiologia cerebral. Mas Alexander Gorin, da University College London, e colegas encontraram evidências de que tem, na verdade, uma ação multitarefa, ou seja, são protagonistas no controle químico, atuando inclusive na parte química sensorial, envolvido na respiração. Então, entendemos a ação dos astrócitos na nossa respiração, no nosso controle respiratório, no nosso encontro do pensamento com as nossas emoções. Aí está Alexander Gorin, professor de fisiologia do Colégio de Londres. Então, os autores do estudo descobriram que os astrócitos são capazes de detectar também alterações nos níveis de CO2, dióxido de carbono, da acidez no sangue, olha aí, e no cérebro. É justamente essa capacidade que permite que as células possam ativar redes neuronais envolvidas na respiração localizada, regulando a entrada e a saída do ar, o equilíbrio. Vejam como nós respiramos mal, né? Nós respiramos normalmente com um terço superior de nossos pulmões. O ofegante, o ansioso, o estressado, ele não aprofunda a sua respiração, porque ele está corrido, azafamado, corrido. Então ele respira com a parte superior dos pulmões, ele não aprofunda. E quando meditamos, quando estamos no estado de relaxamento, nós vamos então regulando essa entrada e saída do ar, de acordo com a atividade orgânica e o metabolismo. Os astrócitos liberam essa energia, trifosfato de adenosina, o ATP. Interessante que o sangue, ele não elabora ATP, porque não tem mitocôndrias. Não há uma perda de energia, tudo que vem do sangue chega intensamente. Mas aí o trabalho celular, vai havendo um desgaste de energia, e quando falamos de ATP, falamos de fluido vital, falamos do ectoplasma. Então as mitocôndrias aí entram em ação na fabricação do trifosfato de adenosina, nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia em suas ligações químicas.
O ATP assume a função de mensageiro químico e estimula centros respiratórios para que uma quantidade a mais de CO2 seja removida do sangue e eliminada pela expiração. É botar o negativo para fora, né? Quando eliminamos dióxido de carbono, estamos fazendo uma espécie de limpeza, de expurgo do que acumulamos em nosso organismo e no nosso psiquismo. Tudo tem a ver, companheiros, quando entendemos essa interface de corpo e mente. Pesquisadores acreditam, nós estamos terminando, que os resultados do estudo podem ajudar a entender melhor os mecanismos responsáveis por problemas também respiratórios, como asma, enfisema e até a sensação do fôlego curto, respiração ofegante causada pelo estresse ou por doenças cardíacas. E vamos, mais uma vez, entender que não existem as doenças dentro da nossa concepção. Existe o doente. Hoje já está provado, principalmente pela epigenética, que mesmo que tragamos predisposições, tendências às doenças cardiovasculares, ao diabetes mellitus, ao câncer, né, podemos ou não desenvolver. E aí entra a nossa energia mental, entra o nosso equilíbrio para a sustentação da nossa saúde, que chamamos de saúde integral, que é o nosso grande objetivo. Então, o estudo indica que os astrócitos, essas estrelas cerebrais, controlam funções vitais e podem realmente ser considerados estrelas do cérebro, disse Guarini. Na prática, a ciência comprova mais uma vez, vejam bem, que o simples gesto de prestar atenção à respiração, que quando estamos prestando atenção à respiração, estamos diminuindo a vibração mental. E vamos começar a prestar atenção não só na nossa respiração, mas também com os nossos quesitos emocionais. Pode ser, diz ele, uma forma bastante eficaz. E posso transmitir a vocês que muito mais eficaz dos que os medicamentos alopáticos temporários. Quando eu falo de alopáticos, eu como terapeuta floral de Bach e como entendo alguma coisa de homeopatia, eu coloco isso à parte. Estou me referindo às drogas. As drogas alopáticas medicamentosas, que em algumas circunstâncias são importantes, mas que não devamos fazer isso como um tratamento definitivo que é temporário. Então, a respiração vai ser uma grande forma de lidar com o nosso estresse. Aí estão, só para efeitos de ilustração, complementando a nossa apresentação, os astrócitos protoplasmáticos. São eles que são de substância cinzenta. Se são de substância cinzenta, tem ligação com a área cinzenta do nosso cérebro, a zona límbica de nossas emoções, fazendo então todas essas interfaces com o trabalho ora apresentado. Mas também tem os astrócitos fibrosos, que são de matéria branca do cérebro. Então, não só de matéria cinzenta, mas esses astrócitos fibrosos, eles são coadjuvantes para todo este processo que chamamos de integração. Esse processo sistêmico. Como diz o grande físico Fritjof Capra, autor de O Tal da Física e o Ponto de Mutação, ele diz que não são as propriedades das partes que vão explicar o todo, mas simplesmente o todo é que vai explicar as propriedades das partes que não existem, diz ele, porque estamos ligados por uma teia inseparável de relações. O corpo, nossas ligações interhumanas, nossas ligações espirituais, o nosso passado
Isso certamente suscitou que o grande pesquisador Carl Gustav Jung nos trouxesse o conceito do inconsciente coletivo. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos vocês, que assim seja.